Minha gente, bom dia a todos. Paz do Senhor. Vamos falar com Deus. Senhor, nesse momento, Pai, em nome do Senhor Jesus, entramos em sua presença para te suplicar que ao desenrolar desse vídeo, o Espírito Santo do Senhor esteja trabalhando nos corações das pessoas para compreender o objetivo pelo qual nós trouxemos esse vídeo aqui para ser apresentado. Meu Pai, que o motivo desse vídeo principal é descomplicar e fazer com que a compreensão das palavras do Senhor, compreensão da grandeza do Senhor seja muito mais clara para nós, Pai, em nome de Jesus. Minha gente, como eu disse para vocês, minha missão aqui na terra como povo de Deus é descomplicar. Eu falo isso sempre lá na igreja. Você já viu quando você pergunta o endereço para alguém e ele complica mais ainda? Ah, porque você aí você conhece tal lugar assim, você conhece tal lugar, aí vai indo, você fala que sim, só para, né? E aí ele fala, então você conhece? Não, meu Deus do céu, e você sai de lá mais complicado. Não é esse o objetivo desse vídeo. O objetivo é tentar esclarecer um pouco mais o tanto que a palavra de Deus ela é simples de compreender. Por exemplo, o livro do Apocalipse, que eles dizem que é difícil de compreender, na verdade, ele é uma revelação. O livro do Apocalipse é uma forma muito mais clara, o Senhor Deus falando através de metáforas, de figuras, de símbolos, o que é a história da humanidade, o que vai acontecer, o que aconteceu desde a época da batalha que houve lá no céu, da queda do anjo, lembra? Que houve batalha no céu e aquele anjo se rebelou e caiu. E aí depois fala lá, acho que no capítulo 12, fala daquela mulher vestida de sol, tendo a lua embaixo dos seus pés e tendo um dragão. E ela estava grávida e o dragão estava ali parado querendo devorar o filho dela. É a batalha que existe na face da terra, o diabo querendo devorar os filhos de Deus, né? Aquela mulher representa o povo de Deus em todas as épocas. E nos dias de hoje representa a igreja, a unidade que eu falo. Uma única igreja na face da terra que existe hoje. Não existe várias igrejas. Existe uma única igreja. E é claro que existem muitas convenções, muitas denominações. Mas a igreja do Senhor está inserida no meio de toda essa gente. Nós a chamamos de igreja invisível. Porque se é difícil para os homens enxergar esse povo que vive, que serve o Senhor no meio de toda a cristandade, para Deus, a coisa mais, Ele sabe de todas as coisas. E nesse momento, eu quero, agora vocês não vão me ver mais, porque eu vou estar mostrando algumas imagens para falar o significado desse templo majestoso que vocês estão vendo aqui atrás de mim. A partir de agora vocês vão ver. Então, minha gente, como eu estava falando para vocês, agora a partir de agora, vamos ver imagens, tá certo? Vamos ver imagens. Então, primeiro eu vou voltar aqui um pouquinho para explicar para vocês aqui, ó, olha só, isso daqui fala muito para mim, isso aqui é uma réplica, é uma figura do Templo de Salomão. Antes desse templo ser construído, foi construído o tabernáculo, que tinha a mesma função, aonde o povo oferecia os seus sacrifícios. Tá vendo aqui, ó, um lado da tela aí, o altar do sacrifício, aonde os sacerdotes, nessa pia de bronze, que aqui no Templo de Salomão, ela está sustentada por bois, tudo de ouro isso daí, uma coisa majestosa. Mostrando da época do tabernáculo, aonde o lugar aonde os sacerdotes, antes de adentrar ao santuário, tinha que lavar as mãos para poder entrar, para poder oferecer, para poder fazer o trabalho do Senhor. Nessa outra imagem aqui, ela está um pouco escura, não está? Mas se você observar, ela está em cima de uma cordilheira. Essa cordilheira aí, ou essa montanha, é a mesma montanha que foi o lugar do sacrifício de Isaac. E aqui tem um significado muito importante para a gente, para todo mundo que quer servir o Senhor. Porque o Isaac, ele foi oferecido para Deus aí, e ele também foi devolvido para o seu pai Abraão, que ali, nesse sentido, representa a figura do próprio Deus.
Então Deus aprovou a fé de Abraão e devolveu Isaque para ele, assim como o Senhor Jesus, ele também foi oferecido no monte, o seu sacrifício naquela montanha, lembra? E ele foi devolvido para o céu, para o Pai, porque ele ressuscitou no terceiro dia. Então daí nós vemos que o significado desse templo de Salomão é muito maior do que a gente possa imaginar. Porque aí foi nesse lugar, e foi nesse lugar que construiu o templo, mostrando que esse templo é o próprio Senhor Jesus, é o próprio Senhor Jesus e o seu povo. Naquela época, no Antigo Testamento, esse templo era para representar Deus com o seu povo. Era a própria presença de Deus com o seu povo, mas infelizmente eles falharam. Eu tenho que dizer isso para vocês. Eles não compreenderam, assim como nos dias atuais, muitas pessoas não compreendem que tudo na terra gira em torno de um nome que é o Senhor Jesus, o único que representa o verdadeiro Deus, o único, o poderoso Senhor, Deus de Israel, que criou o céu e a terra. Lá na palavra diz que Deus deu para ele um nome que está acima de todo nome. Todo o poder foi dado a ele e ele deu esse poder para os seus discípulos, para a sua igreja, para o seu povo que alcança eu e você. Se eu me torno igreja, então eu me torno participante do reino de Deus, e como participante do reino de Deus, eu estou nessa figura. Então essa figura desse templo já apontava para Cristo e a sua igreja, então apontava para mim e para você também. Olha como é importante. Aqui nós queremos destacar as colunas do templo. Por quê? Tinha essa coluna, porque a coluna fala que Deus nunca poderia ser deixado de lado. O Senhor Deus de Israel tinha que era ele que manteria toda a vitória da nação de Israel por todo aquele tempo que eles peregrinaram no deserto. Mas infelizmente eles falharam, e falharam feio, e não colocaram Deus como coluna da vida deles. E por que não dizer, isso tem acontecido também nos dias de hoje com muita gente. Assim como essas colunas representavam o próprio Deus, o próprio poder de Deus, a base que era Deus na frente de Israel, hoje representa o Senhor Jesus na frente da igreja. O Senhor Jesus é a base de tudo. Por isso que ele deu o Espírito Santo para a igreja, para se fortalecer, para fortalecer a igreja, para que ela possa então manter firme. E a igreja, por sua vez, é a coluna da sociedade. Se não existisse a igreja na sociedade, meu Deus do céu, já tinha tudo virado de perna para cima. Então, isso tem um significado muito importante também. Aqui nós estamos vendo mais uma vez, né, destacando bem as colunas. As colunas, está vendo aí essa grande bacia? Era coisa muito grande, toda de ouro, coisa, sabe? Na época Deus permitiu que o rei Salomão, lembra que Davi queria construir esse templo, mas Deus não permitiu, porque Davi foi um grande guerreiro, teve muitas batalhas, então ficou para o filho dele, Salomão. Salomão construiu, Deus deu sabedoria para ele, e ele na época fez uma aliança, né, uma amizade com o rei, um rei da região, o rei de Irão, e juntando eles construíram, porque o rei de Irão fornecia tanto a madeira que tinha lá no Líbano, lembra? O cedro do Líbano, e também fornecia as pessoas, parte das pessoas que trabalharam para fazer. E o fato é que aconteceu, e não era para ser um objetivo de idolatria, para mostrar que o templo representava o próprio Senhor Deus, que Deus estava com eles, e eles falharam nessa questão. Olha só, primeiro, as colunas, que eu já falei para vocês, representa Deus. Segundo lugar, quero falar para vocês aqui da Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança, minha gente, ela representa que a sociedade nunca pode sobreviver sem a presença do Senhor. Nessa Arca da Aliança estava lá dentro, tá vendo? Está apontando a setinha lá dentro, estava aquelas tábuas da lei, que representa o regimento. É muito maior, muito mais, não tem nem comparação com o que a gente conhece hoje como a Constituição, né? Isso aqui era a Constituição do povo de Deus, porque lá dentro estava as tábuas da lei, que hoje representa para nós a Escritura Sagrada, que precisa ser resgatada a sua autoridade cada dia. Dentro dessa arca estava as tábuas da lei, estava o pote do maná, e estava também aquela vara de Arão que floresceu, mostrando que Deus estava com eles no deserto,
sempre sustentando eles, sempre mostrando que estava ali fazendo a sua presença com eles. Por terceiro lugar, o candelabro, essas 7 hastes acesa o tempo todo. Daí, minha gente, eu quando vejo esse candelabro, eu lembro das perseguições que as pessoas têm hoje contra aqueles que querem ofertar na casa de Deus. É claro que eu não estou falando aqui, irmão, de absurdos, mas eu estou falando que a oferta e os dízimos, eles foram estabelecidos naquela época para a manutenção do serviço, para manter aqueles que trabalhavam no templo, ou no tabernáculo, na época do tabernáculo, e depois no templo. Por último aqui, nós vemos aqui o altar do incenso, que representa, é uma figura muito forte, de que o povo de Deus precisa estar em tempo todo. Na verdade, não é só o povo de Deus. A gente fala assim, então eu não sou crente, né? Na verdade, é o ser humano. Ele precisava, em todo o tempo, ter o Deus como a coluna da sua vida, entender o que representa a Arca da Aliança, que é a presença dele 24 horas, entender o significado do candelabro, que é hoje o Espírito Santo guiando a nossa vida, e entender também o altar do incenso, que representa a intercessão. Eu fico lembrando aqui que se Abraão não tivesse intercedido pelo Ló e a sua família, né, o seu sobrinho Ló, certamente eles teriam sido destruídos também com aquela cidade. Então a intercessão do povo de Deus, daqueles que temem ao Senhor, com certeza salvará muitas famílias da ira de Deus, da grande destruição que está de vir, do juízo final que está de vir para toda a humanidade. Quero finalizar aqui, minha gente, falando sobre a apostasia do povo de Deus. Sabe, a nação de Israel se apostatou, e esse templo que vocês estão vendo aí agora, ele não é o templo, não é nem o tabernáculo, e também não é o templo de Salomão. Esse aí é um templo que foi construído pelo rei Herodes. E lembra do rei Herodes? Naquela época, já a perseguição, quando o próprio Jesus nasceu, querendo achar o menino para matar, o rei Herodes, apesar de ser uma pessoa que precisava andar com Deus, ele estava andando com o inimigo de Deus, né? Infelizmente, com o passar do tempo, a nação de Israel se apostatou de uma forma, a ponto que esse templo aí foi construído mais como uma vaidade do coração de Faraó, para poder se mostrar que ele era de Deus. Tem muita gente que quer se mostrar que é de Deus, mas Deus conhece o coração e sabe que não é de Deus. O caso do rei Herodes foi isso daí. Ele queria se mostrar que era de Deus, construir esse templo muito mais majestoso, muito mais poderoso ainda do que o templo de Salomão. Porém, Deus não estava nesse templo de Herodes, até porque o lugar santo, aonde que ficava aquela Arca da Aliança que eu falei para vocês, lembra? Que representava a presença de Deus, lá estava vazio. Então representava que Deus já não estava mais agindo na nação de Israel. E o próprio Senhor Jesus falou isso muitas vezes. Foi nesse templo aí que aconteceu que um dia o Senhor Jesus chegou aí, e o que ele viu? Ele viu só pessoas cambistas fazendo negócios com as coisas de Deus, e ele se irou por causa daquela apostasia do povo, e deu aquelas chicotadas que a gente conhece muito bem. E lá ele disse para aquele povo que fez uma pergunta para ele, fazer um sinal, e ele disse que ele poderia destruir esse templo e reconstruí-lo em 3 dias, o que foi um escândalo para aquelas pessoas daquela época, porque não compreenderam que o Senhor estava falando dele mesmo. Daqui nós entendemos que o tabernáculo, o templo de Salomão, esse templo era para representar o próprio Senhor Jesus, que eles rejeitaram. Da mesma forma que a presença de Deus não estava mais nesse templo, eles rejeitaram o que era verdadeiramente o antítipo desse templo, que era o tipo de Cristo, e eles acabaram matando o Filho de Deus, achando que tinha destruído, porém o Senhor o ressuscitou. Da mesma forma, esse templo aí, ele foi destruído 70 anos depois, por uma invasão de inimigos, e ele foi todo destruído, e até hoje esse templo não se reergueu até os dias de hoje, mostrando que a nação de Israel carece de voltar ao primeiro amor, de lembrar do tempo que Deus tirou eles da escravidão do Egito. Agora, o mais importante
é que a gente, como povo de Deus, hoje igreja, eu, você que está me ouvindo, a gente não pode achar que a gente é melhor. Se a gente não colocar o Senhor Jesus como primeiro lugar na nossa vida, não colocar o reino de Deus em primeiro lugar, e eu tenho certeza que se a gente fazer isso, todas as outras coisas serão acrescentadas. Por que a gente vê tanto casamento se separando até no meio do povo de Deus? Falta de colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Porque quando ele é o primeiro lugar na nossa vida, que esse é o princípio estabelecido por Deus, quando Deus estabeleceu o tabernáculo, o templo de Salomão e esse templo, era para mostrar que Deus era o Senhor deles. Infelizmente, eles deixaram Deus e não quiseram mais Deus como Senhor, e muitas igrejas nos dias atuais que têm procurado a servir divindades, a servir o próprio Senhor Deus, o Senhor Jesus, viu? Só na Índia existe 33 milhões de divindades. Será que isso não assusta você que está vendo esse vídeo? A mim assusta. No Egito, na época que aconteceu aquelas 10 pragas, tinha 2.000 divindades ali, deuses que eles serviam, menos o Deus que poderia livrar eles, menos o Deus de Israel. E mesmo assim eles continuaram com seus corações endurecidos. Espero que eu esteja esclarecido um pouco mais, que eu não tenha sido aquela pessoa que às vezes quando a gente vai perguntar o endereço para ele, ele complica mais ainda, viu? Espero que tenha esclarecido. Me lembro que eu trabalhava numa empresa, muitos funcionários, acho que uns 5.000 funcionários, e eu me converti a Deus ali dentro. E uma moça, né? Uma moça que trabalhava ali, estava lendo a Bíblia um certo dia e deparou com aquela parte que fala da construção do Templo de Salomão. E na época ela me perguntou, e eu não pude responder muita coisa para ela, porque se fosse hoje, graças a Deus, por orientação do Espírito Santo, eu ia poder dizer para ela que aquele templo representava o Senhor Jesus e o povo do Senhor Jesus aqui na face da terra. Deus abençoe a todos no nome do Senhor.